Boa tarde, boa noite, ou a depender do dia e horário que estejam aqui nos acompanhando, bom dia, boa madrugada, assim seja. De qualquer forma, agora gravando às 18 horas e 2 minutos de sexta-feira, 6 de maio de 2022. Portanto, boa tarde a vocês que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas do podcast Mesa de Debates de Tudo um pouco. E trazendo aqui então para todos nós, primeiramente a pergunta: cadê os Yanomami? E essa pergunta urge, se faz extremamente necessária, pois não devo aqui entrar em muitos detalhes, em muitos debates. Acho que vocês estão sabendo de tudo que está acontecendo com relação ao desaparecimento. Aliás, vamos por partes. A questão da mineração, principalmente da depredação do meio ambiente por conta da mineração ilegal em muitas regiões do Brasil, em muitas moradias de diversas etnias brasileiras, tem atrapalhado, prejudicado e inclusive matado muitas dessas etnias, muitos desses povos originários de diversas formas e das mais cruéis. Uma delas, mais recentemente, a infeliz notícia, o infeliz caso da menina Yanomami, que foi estuprada. Sim, vocês ouviram bem, ela foi estuprada, segundo denúncias dos próprios indígenas, dos próprios parentes, familiares. Ela foi estuprada por garimpeiros, né, sequestrada, estuprada e em decorrência dos ferimentos, em decorrência da grave violência sexual, ela então morreu. Infelizmente padeceu, não resistiu aos ferimentos, para além da violência psicológica, evidentemente a violência física do ato em si fez com que a menina de 12 anos não resistisse e, infelizmente, viesse a óbito. Não bastasse isso, e toda a denúncia, toda a preocupação, toda a crítica que a comunidade, de uma forma geral, em especial as comunidades indígenas, vem fazendo com relação a isso, também temos o caso aí da mãe que perdeu uma criança, um bebê de 3 anos, esse também vítima de violência, de agressão por parte de garimpeiros, segundo denúncias, que, pelos relatos da família, o bebê teria sido simplesmente atirado no rio. Um bebê, né, uma criança, aí, uma jovem, uma criança com poucos anos de vida, retirada aí do colo de sua mãe e simplesmente tacada no rio para, obviamente, morrer. Não esperem que uma criança de 3 anos fosse sobreviver a tamanha violência, e tacada como se fosse simplesmente um pedaço de lixo, uma porcaria qualquer. O que, infelizmente, é o que se passa na cabeça de muitos desses, de muitos não, né, de todos esses agressores que, infelizmente, tratam os povos originários dessa forma, e não só fizeram dessa vez, como há muito tempo nós que acompanhamos todas essas questões sobre garimpo ilegal, sobre exploração e depredação dos territórios indígenas, em especial aqui da comunidade Yanomami,
temos visto cenas lamentáveis como essa sempre se repetindo. Lembrando que, para além dos povos tradicionais indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, entre outras, também padecem de situações graves e semelhantes. Segundo nota do jornal O Globo, Yanomami, indígenas vão ao STF contra a falta de ação do governo na retirada e barbárie de garimpeiros. A ação aponta o total descumprimento de uma decisão unânime de ministros do próprio Supremo que ordenou a retirada dos invasores em maio de 2021. Só que, infelizmente, até o momento, isso não foi cumprido. E, como sabemos, e não é nenhuma novidade, inclusive houve tentativas do próprio governo de classificar o garimpeiro como povos tradicionais, como algo necessariamente da vida, da cultura tradicional brasileira, a gente pode entender aí, no mínimo, isso de uma forma bastante estranha. É claro que o garimpo faz parte da história, temos todo o conhecimento do que foi Minas Gerais, São Paulo, entre outras partes do Brasil, o norte, né, o Pará, também aqui região de Goiás e muitos outros. É óbvio que a mineração faz parte, mas aqui estamos falando da parte criminosa, não só criminosa do ponto de vista humano, do ponto de vista num viés marxista, nem precisaríamos recorrer a nenhuma crítica socialista aqui nesse caso, do ponto de vista capitalista mesmo. Quer dizer, o próprio Supremo, a própria lei do Estado burguês prevê que essas atividades, da forma como estão sendo executadas, são criminosas, e mesmo assim o próprio Estado burguês não consegue combater aquilo que ele próprio classifica e categoriza como sendo atividade criminosa. Por essas e outras que aumenta a nossa desconfiança e a nossa crítica ao Estado burguês conforme ele existe e conforme ele executa as penas ao seu bel prazer, sempre privilegiando as classes abastadas ou as classes protegidas, se querem assim, se preferem esse termo, e claro, penalizando as classes subalternas, as classes que não dominam, não controlam este mesmo Estado burguês. Isso justifica, aliás, isso não justifica, mas isto explica, né? São termos diferentes, mas isto explica o porquê de estamos vendo, já vimos tantas vezes essa novela, mas porque estamos vendo de novo esse triste episódio novamente de assassinato, de crime, de atentado contra a vida de povos indígenas. E pasmem, devido a essas denúncias, essa comunidade, tendo 25 Yanomamis, simplesmente desapareceu. Pois é, desapareceram. Simplesmente ninguém sabe onde estão, ninguém sabe onde foram parar. Fizeram a denúncia e sabe-se lá onde as pessoas, onde os indígenas que fizeram a denúncia estão. E nesse caso, notem que eu usei muito bem o termo as pessoas, porque eu acho muito triste que, de uma forma geral, às vezes até sem querer, o próprio noticiário, de maneira geral, acaba colocando indígenas, os povos indígenas, os povos originários, como se fossem
Não estou nem dizendo melhor ou pior, mas uma categoria fora do quesito ser humano. E não, nós temos que lembrar que eles são tão seres humanos como qualquer um de nós. E eu acho que essa é a pegada que torna esse tipo de notícia tão dolorosa. A gente deve ter solidariedade, a gente deve ter solidariedade internacional de classe com tudo que está acontecendo na Ucrânia. Mas e com os nossos iguais aqui? Eu sei que são proporções diferentes que nós estamos lidando, mas da mesma forma que tem gente sendo escorraçada, abusada, morta lá na Ucrânia, e isso tem que ser combatido, tem que ser criticado, tem que ser apontado, tem que ser revisto, aqui também. Estamos acompanhando essa triste situação. Por isso a pergunta: cadê os Yanomami? Se por acaso nesse meio tempo eles aparecerem, o que eu particularmente acho muito difícil de acontecer, posso até dizer que, ok, esqueçam aqui esse trecho do Notícias Comentadas e bola para frente. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça, tanto é que já tem protesto marcado para esse dia 9, justamente tentando colocar, vai ter em várias cidades, pelo que eu tenho acompanhado, em horários diferentes. Justamente por isso fica aí para você, onde quer que esteja, onde quer que more, ficar atento, buscar mais informações. Mas de qualquer forma haverá um protesto nessa segunda-feira, dia 9, por conta dessa questão, da qual acho importantíssimo a gente estar falando e tratando, e esperamos, evidentemente, obter respostas. Bom, seguindo então aqui com o nosso barco, e aliás até por conta dessas críticas que eu aqui fiz com relação ao chamado Estado burguês, é que precisamos apontar um outro detalhe, que é nada mais, nada menos do que a questão do Estado. Vimos agora recentemente a Câmara aprovando o piso o reajuste para os funcionários da enfermagem, graças à luta da própria categoria. Houveram os partidos, os políticos que evidentemente já esperávamos que votariam contra, e claro, aqueles que acabaram também votando a favor. Mas procurem também não se iludir com aqueles que votam a favor, mas de outras formas, nos melindres, nos bastidores da política, acabam também buscando caminhos e formas de prejudicar esses próprios trabalhadores, entre outros, de outras maneiras, que infelizmente também é bastante comum. Vídeo, por exemplo, e aqui eu estou querendo colocar executivo, judiciário e legislativo mais ou menos no mesmo balde, porque vejam bem o que é que acontece. Voltando aqui para algumas notícias, dessa vez pegando mais aqui na nossa região. Em São José dos Campos, por 11-9, Câmara aprova parcelamento em 20 anos da dívida por calote de Felício no Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Entre janeiro e outubro de 2021, gestão do ex-prefeito deixou de repassar 151 milhões ao Instituto, valor que atualizado ultrapassa 158 milhões. E claro,
em 20 anos, ou seja, nos próximos 5 mandatos, os futuros prefeitos que evidentemente se virem aí para pagarem esta conta, esta brincadeira do ex-prefeito Felício Ramute, do PSD, e atual pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Se ele deu esse calote aí numa única cidade onde foi prefeito, eu fico imaginando o que não faria em mais de 600 cidades numa eventual administração estadual aqui em São Paulo. De qualquer forma, tocando então o nosso barco, em paralelo com tudo isso, também a questão do descaso do Estado, que simplesmente não deu muito destaque, não deu muita atenção para o caso da Caoa Sherry, que anunciou a demissão de cerca de 600 funcionários e suspensão da produção em Jacareí. Evidentemente, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região já se prontificou a lascar a brasa em cima e temos acompanhado todo o desenvolvimento dessa história e esperamos, evidentemente, a devida cobrança da Caoa Sherry contra a Caoa Sherry, as devidas explicações e as negociações que, evidentemente, possibilitem o retorno às atividades desses 600 trabalhadores. Vamos ver o que é que as manifestações, as negociações do sindicato vão conseguir arrancar, afinal de contas, da empresa. De qualquer maneira, muito espanta a Caoa Sherry ter simplesmente tomado essa iniciativa, ainda mais empresas como essas que recebem benefícios dos governos, né? Não é nem só do governo federal, mas de vários dos outros governos, das outras instâncias também. E isso fica, no mínimo, uma questão. Será que a real preocupação com o trabalhador ou apenas com isso aqui? Essa é uma das dúvidas que gostaríamos de sanar e infelizmente não conseguimos. Por isso que nós queremos colocar aqui, agora fazendo uma parte no Notícias Comentadas, a gente tem falado muito das questões das fake news, de procurar verificar muito a fundo, desconfiar daquilo que vocês recebem. Existem formas de se fazer o checamento aí das notícias. O mais simples deles é ir atrás, digitar a própria notícia, buscar a própria notícia nos principais sites e veículos de comunicação. Você pode usar o próprio Google, né? Está longe de ser uma ferramenta comunista, marxista, o que queira que nome você dê. Então é uma forma de você justamente buscar aí eu não estou dizendo que necessariamente a informação precisa, mas pelo menos desconstruir a quantidade de baboseira que muitos falam. Justamente por isso eu gostaria que nesse 2022, vendo todos esses absurdos, todas essas, falando no bom popular, sacanagens com os trabalhadores em geral, você, trabalhador, trabalhadora, buscasse candidatos que falassem de fato a sua língua e estejam prontos para defender aquilo que realmente é do seu real interesse. E eu falo isso para vocês justamente procurarem desconfiar de candidatos que falam muito, estão sempre muito bem posudos, muito bem vestidos, falam bonito e principalmente gostam de pautas comportamentais, moralistas. Muito cuidado, porque geralmente esses são os piores.
na minha humilde observação. Por outro lado, existem muitos que querem se apropriar do discurso de defesa dos trabalhadores, do discurso de geração de emprego, do discurso dos direitos das mulheres, dos direitos dos negros, dos homossexuais, etc. e tal. Porém, infelizmente, são grupos, são partidos que acabam também se unindo a diversos setores, a diversas alas de tudo isso que também trazemos a crítica à tona aqui no nosso mesa de debates de forma geral. Por isso, nem todo partido que se diz defensor dos trabalhadores é necessariamente o que vai te representar de fato aí em Brasília, ou nas assembleias legislativas, ou nas câmaras da sua cidade e por aí afora. Por isso que nós temos o Mesa de Debates justamente para movimentar essa crítica antes de tudo e procurar ser um veículo que, para além do discurso fácil, também traga as chamadas, sem querer fazer nenhuma paródia, as chamadas verdades incômodas para que o eleitor pense, repense e repense um pouco mais. Porque ultimamente a situação está de fato muito complicada e é por isso que não é hora de brincar em serviço. Cuidado com o que vendem para vocês, cuidado com as propostas, procurem ver o que é que realmente foi feito, será feito, quem são as parcerias do seu candidato, quem são os colegas, os correligionários do seu pretenso candidato. Tudo isso acho que é necessário ser observado antes aqui do que a gente simplesmente pegar uma fake news qualquer para desmistificar ou tentar verificar a procedência ou não da notícia. Hoje, notícias comentadas com uma pegada mais séria. É muito material que a gente tem recebido e lido, principalmente com relação à questão dos Yanomamis, como citei aqui no começo do Notícias Comentadas, e é muito difícil não deixar a gente mexido, não deixar a gente comovido. Por isso, né, até eu particularmente gosto de deixar a coisa num tom, às vezes, um pouco mais humorado, né? Mas hoje, essa semana em especial, acho que não é muito cabível isso. Espero que haja mesmo o protesto prometido, marcado aí para segunda-feira, dia 9, e claro, perto ou à distância, estaremos também acompanhando e falando mais a respeito. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e tchau!